Bem-vindo a Roma, a cidade eterna. Roma é chamada assim por causa de sua história milenária e sua influência duradoura na civilização ocidental. Fundada segundo a lenda por Rômulo e Remo em 753 a.C., Roma cresceu de um pequeno assentamento à capital de um dos maiores impérios da história, o Império Romano. Durante séculos, Roma foi o centro do poder, cultura e religião no mundo ocidental. Suas ruínas, monumentos e tesouros artísticos são testemunhas desta rica herança. Roma não é apenas um destino turístico, mas sim uma viagem ao passado glorioso da humanidade, onde cada pedra e rua conta histórias e conquistas, batalhas e realizações. Aliás, nós já te deixamos uma dica: perca-se por Roma, caminhe nas ruazinhas, deixe o seu carro no hotel e saia para passear a pé ou de metrô. Você vai se surpreender com o que você pode encontrar pelo caminho. Em nossa visita, visitamos primeiro o Coliseu, o majestoso Coliseu, também conhecido como Anfiteatro Flaviano. É um dos monumentos mais emblemáticos de Roma. Inaugurado em 80 d.C., ele foi usado para combates de gladiadores, execuções públicas e espetáculos como caças de animais. Se você já assistiu o filme O Gladiador, tem uma ideia mais ou menos do que eu estou te dizendo, mas pessoalmente é muito impressionante. Dá para sentir a vibração do local. Este icônico anfiteatro é um testemunho de engenharia e do design romano. Estima-se que o Coliseu poderia abrigar até 50 mil espectadores, e durante sua construção o edifício foi financiado com tesouros saqueados do Templo de Jerusalém. Hoje, ele é um símbolo de engenharia romana e da brutalidade dos espetáculos antigos. Foi parcialmente destruído por terremotos e pela reutilização de materiais ao longo dos séculos, mas ainda se mantém como uma das maravilhas do mundo antigo. O Coliseu oferece uma variedade de atrações, incluindo roteiros guiados que proporcionam uma imensidão e uma imersão na história e na arquitetura do monumento. Esses roteiros incluem visitas aos subterrâneos do Coliseu, onde gladiadores e animais esperavam antes dos combates, e ao nível superior, que oferece vistas panorâmicas de Roma. A vibração do local é impressionante, dá para você se imaginar naquela época. Os roteiros noturnos são especialmente populares e muito interessantes, oferecendo uma visão mágica do Coliseu iluminado, destacando sua grandiosidade em meio ao céu estrelado de Roma. Saindo do Coliseu, fomos ao Monte Palatino. O Monte Palatino é uma das 7 colinas de Roma e é considerado o berço da cidade, onde Rômulo teria fundado Roma. No Monte Palatino você encontrará ruínas de antigos palácios imperiais, como a Casa de Augusto e a Casa de Lívia. Esta colina foi o lar dos imperadores romanos e da nobreza ao longo dos séculos. Acredita-se que o Monte Palatino tenha sido habitado desde o século X a.C., e escavações arqueológicas revelaram vestígios de casas e templos antigos. O local também oferece vistas deslumbrantes do Fórum Romano e do Circo Máximo. Dá até para você pensar como era viver naquela época com aquelas condições. Saindo de lá, o seu destino pode ser o Fórum Romano. Era o centro da vida pública na Roma Antiga, onde se realizavam eleições, julgamentos e discursos. Este complexo de ruínas inclui templos, basílicas e arcos de triunfo. O Arco de Tito, por exemplo, comemora a vitória romana na destruição de Jerusalém, e a Via Sacra era a principal rua do foro, por onde passavam os triunfos militares. O fórum também abrigava o Senado romano e os templos dedicados aos deuses mais importantes do panteão romano. Uma atração gratuita que você vai se deliciar é a Fontana di Trevi. Concluída em 1762, é um dos pontos turísticos mais famosos de Roma, e eu realmente recomendo que você não vá nos horários de pico, ao meio da manhã ou ao meio da tarde. Vai estar lotado e talvez você não consiga uma boa foto. Esta magnífica fonte barroca é famosa pela tradição de jogar moedas na água para garantir um retorno a Roma. A fonte, desenhada por Nicola Salvi e concluída por Giuseppe Panini, é um exemplo esplêndido de arte barroca italiana. Você acredita que cerca de 3.000 euros são coletados diariamente da fonte e doados à caridade? Pois é muito dinheiro que se deixa lá. A fonte já apareceu em filmes icônicos como La Dolce Vita, de Federico Fellini. Fique sabendo que a Fontana di Trevi é alimentada por um dos mais antigos aquedutos de Roma, o Aquavirgo, que data de 19 a.C.
Dica importante para você que vai visitar a Fontana: você pode bater a foto à noite, ela fica toda iluminada, ela é aberta 24 horas e o acesso é gratuito. Caso você tenha tempo, recomendo que você visite o Castelo de Sant'Angelo. Inicialmente construído como um mausoléu para o imperador Adriano, foi transformado em fortaleza e castelo pelos papas. O castelo oferece uma rica história e vistas panorâmicas de Roma. O edifício passou por várias transformações ao longo dos séculos, servindo como residência papal, fortaleza militar e até prisão. Você pode não acreditar, mas há um corredor secreto ligando o castelo ao Vaticano, usado pelos papas em tempos de perigo. Durante a Idade Média, o castelo também foi uma prisão temida. O Museu do Castelo Sant'Angelo exibe armas, pinturas e relíquias da história romana e papal. É interessante caminhar pelos corredores do castelo e imaginar-se naquela época. A sensação de pertencimento é muito interessante. Se já bateu uma fominha para você, saiba que Roma é conhecida por sua gastronomia rica e variada. Entre os pratos típicos estão a carbonara, o cacio e pepe, a matriciana e o saltimbocca alla romana. A cozinha romana é famosa por usar ingredientes simples e frescos, transformando-os em pratos saborosos e reconfortantes. Para uma experiência gastronômica inesquecível, nós visitamos e recomendamos o Babington Tea Room. Ele é localizado ali na Praça de Espanha e é famoso por seus chás e sobremesas, para dar uma descansada nas pernas quando a gente estiver caminhando muito. Ele foi fundado em 1893 e é um dos salões de chás mais antigos de Roma. Os preços médios são em torno de 30 euros e o seu funcionamento é das 10 da manhã às 21 horas. Também temos o L'Antica Enoteca, situado na Villa della Croce. Esse charmoso restaurante é conhecido por sua atmosfera acolhedora e sua excelente carta de vinhos. O preço médio de consumo é de 40 euros e o funcionamento é do meio-dia às 23 horas. E para finalizar, eu te recomendo o Dal Bolognese. Localizado na Piazza del Popolo, é conhecido por suas massas e pratos de culinária boloense. O preço é um pouquinho mais alto, em média 60 euros, mas nada que vá te deixar tão pobre. O horário de funcionamento é do meio-dia e meio às 3 e ele fecha à tarde, reabrindo à noite das 19h30 às 23h30. Roma celebra várias festas e eventos tradicionais ao longo do ano, como a Festa de Roma no Ano Novo, com fogos de artifícios e eventos culturais, e a Festa de Noantri, em julho, em homenagem à Madonna do Carmine. Outros eventos incluem o Natale de Roma, comemorando a fundação da cidade em 21 de abril, e a Semana Santa, com procissões e celebrações religiosas. Além disso, há o famoso Festival Internacional de Cinema de Roma, em outubro, e o Carnaval Romano, em fevereiro, que traz desfiles e festas pelas ruas da cidade. A melhor época para visitar Roma é sempre brincadeira. É na primavera, de abril a junho, ou no outono, de setembro a outubro, quando o clima é agradável e as multidões são menores. Nós fomos na época do frio e, fica a dica, faz muito, muito frio. Durante essas estações, a cidade oferece um clima perfeito para explorar suas atrações ao ar livre. Roma possui um sistema de transporte eficiente com metrô, ônibus e bondes. O metrô de Roma é composto por 3 linhas que conectam os principais pontos da cidade e os principais pontos turísticos. Uma passagem de metrô custa em média €1,50. Recomenda-se comprar passagens diárias ou semanais, tickets que você pode utilizar mais de uma vez. Além disso, táxis e serviços de compartilhamento de viagens como Uber estão disponíveis, mas eu te recomendo, faça a viagem a pé, para você ter liberdade. É uma ótima maneira de se explorar a cidade de forma mais íntima, até porque em algumas regiões de Roma o trânsito de veículo não é autorizado e você terá que deixar o seu carro ou parar o seu Uber a uma longa distância da atração que você deseja visitar. Em Roma é importante estar atento a batedores de carteira, especialmente em áreas turísticas. Use bolsas fechadas e evite carregar grandes quantias de dinheiro. Esteja sempre vigilante em locais movimentados e use cofres de hotel para guardar objetos de valor. Para os pequenos, para as crianças, visite o Bioparco de Roma, um zoológico com mais de 1000 animais, e o Explora, o Museu das Crianças, com atividades interativas que garantem diversão e aprendizado. O Parque Villa Borghese também é uma excelente opção, com amplas áreas verdes para piqueniques, playgrounds e aluguel de bicicletas e barcos. O Planetário de Roma e o Cinema dei Piccoli são outras atrações que encantam as crianças. Visitar Roma é uma experiência inesquecível. A combinação de história, cultura e gastronomia
cria uma viagem única que deixa uma marca duradoura em todos que têm a sorte de explorar suas maravilhas. Cada esquina de Roma conta uma história, cada prato oferece um sabor de tradição e cada monumento é um testemunho do passado glorioso. Você vai perceber que Roma é diferente daquilo que você já ouviu falar. A pizza tem um sabor diferente, ela é feita de forma diferente, o vinho parece ser mais gostoso. Vale a pena você se jogar nesta gastronomia tão rica e deliciosa. A cidade é um museu a céu aberto, onde o passado e o presente se encontram harmoniosamente. A hospitalidade romana e o charme da cidade fazem com que cada visitante se sinta parte dessa história eterna. É isso aí, Roma lhe aguarda com todo o seu encantamento. Esperamos que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, não esqueça de curtir, compartilhar e salvar este vídeo. Nós somos os Berlofas e te aguardamos no próximo vídeo. Tchau!